Shalom, igreja linda, igreja do avivamento, essa igreja abençoada dos apóstolos tão amados do nosso coração. Eu quero declarar sobre vocês um tempo novo, tempo de vida, de alegria, de paz, de prosperidade, tempo de sorte mudada, tempo de experimentar o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu sou a apóstola Simone Moura, sou esposa do apóstolo mais lindo das galáxias que ministrou para vocês ontem, o apóstolo Luciano Moura. Temos uma filha linda chamada Luciana e somos pastores presidentes do Ministério Apostólico Palácio de Adoração aqui em Feira de Santana. Uma igreja linda, uma igreja viva que adora ao Deus vivo. E é uma alegria muito grande estar com vocês, ter recebido esse convite da amada apóstola Adriana, do seu amado esposo. Vocês são lindos. Que o Senhor abençoe os sonhos, que o Senhor abençoe o desejo que está no coração de vocês e que vocês possam continuar conquistando esse estado no sobrenatural do Senhor. Que a mão do Deus de Israel repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Sou psicanalista, sou coach, pedagoga, mas acima de tudo, eu quero ser conhecida como uma mulher que teme a Deus, como uma mulher que deseja cumprir o chamado e o propósito de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Eu gostaria que, se possível, você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. E nós iremos ler do versículo 15 ao versículo 26. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para sua casa. Deus tem uma palavra para sua família. Lamentações, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastastes da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é espada, é escudo. A Tua palavra tem a capacidade, o poder de fazer divisão entre alma e espírito, juntas e medula. E neste momento nós queremos te pedir que a revelação da Tua palavra venha sobre nós, que possamos entender a Tua palavra, viver a Tua palavra, para que em tudo o teu nome seja glorificado na nossa vida. Eu abençoo a tua igreja aí reunida para receber a tua porção. Eu abençoo os apóstolos, os anjos desta igreja. Que o Senhor os renove a cada novo dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que texto tremendo da palavra do nosso Deus. Nós estamos vivendo dias atípicos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Ninguém poderia imaginar que seríamos assaltados, pegos de surpresa por essa pandemia. Mas nós também sabemos que essa pandemia é uma das muitas pandemias até que o anticristo se manifeste e aí o caos se estabeleça. Então nós precisamos sair dessa pandemia melhores. Nós precisamos aprender a tirar lucro das situações de prejuízo. Porque se nós confiamos no nosso Deus, se nós cremos no nosso Deus, nós temos a convicção tremenda, a convicção certeira, a convicção própria de que nada acontece sem que Ele permita e de que em todas as coisas
O Senhor está no controle. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua família, Ele está no controle das tuas finanças, Ele está no controle dos teus sonhos. O Deus que nós servimos, Ele está no controle. As coisas podem parecer que não estão indo bem, que não estão dando certo, o mundo pode parecer desmoronar, mas o nosso Deus não se abala por nada. O nosso Deus é inabalável porque Ele está no controle. E Ele está no controle dessa pandemia. E agora, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós temos feito? Nós vamos confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que o justo, ele não vai temer más notícias. Se você é justo, você não vai temer as notícias más, porque a última palavra na nossa vida não vem do médico, não vem do patrão, não vem do amigo, não vem do diretor. A última palavra na nossa vida vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra, e Ele não deixará que os nossos pés vacilem. Ele não permitirá que os nossos olhos vejam a tragédia. Ele vai nos dar o escape. Ele, com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, vai nos dar o escape. E nós vamos confessar: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas difíceis, até as tragédias, as coisas ruins, os imprevistos, os intempéries da vida vão de alguma maneira cooperar para o meu bem, se eu amo o Senhor. Então o segredo está em amar o Senhor e saber que o nosso Deus, em toda guerra, Deus despojos aos seus filhos, e nessa guerra não será diferente. Nós sairemos também vitoriosos com os despojos nas mãos. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Talvez seja a guerra de estar em casa o tempo inteiro. Talvez seja a guerra do desemprego. Talvez seja a guerra de começar a ver a despensa ficando vazia. Talvez seja a guerra de não estar conseguindo lidar com essa dinâmica das aulas online. Eu não sei. Talvez seja a guerra de não estar conseguindo lidar com esse isolamento, com o afastamento das pessoas que você ama. Eu não sei qual é a guerra, mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada, se você ama o Senhor, essa guerra vai cooperar para o seu bem. E assim como Deus fez com os seus filhos, Ele fará com você também. Assim como Ele fez com os seus filhos em Israel, no Egito, no passado, Ele vai fazer com você, porque Ele é o mesmo Deus. Quando Deus fez cessar a última praga, a Bíblia diz que o povo de Israel saiu abastecido do Egito. Eles saíram ricos com os despojos da guerra, porque eles confiaram no Senhor e o Senhor deu vitória para eles. Eu também profetizo que depois dessa guerra você vai ter os despojos, e ainda neste ano você vai viver o sobrenatural do Senhor. E enquanto muitos estão dizendo que ano terrível, foi o pior ano da história da minha vida, você vai dizer: esse foi o melhor ano da história da minha vida, porque a mão do Senhor esteve comigo, me guardando, me livrando, me guiando, me abençoando e me dando vitória. A Bíblia diz que Isaac, no momento da seca, na hora da guerra, da dificuldade, Isaac semeou. E naquele mesmo ano, no ano da seca, no ano da crise, ele colheu a 100 por 1. Então, na hora da crise, na hora da dor, na hora da dificuldade, vamos semear. Vamos semear, e naquele mesmo ano teremos uma colheita sobrenatural. Mas nós só conseguimos ter atitudes assim quando nós compreendemos a palavra e damos comando à nossa alma. Porque a nossa alma, ela vai buscar aquilo que vai alimentá-la com prazer. E ela tem a tendência de ficar lembrando coisas tristes, lembrando situações difíceis, lembrando situações que lhe machucaram. Mas hoje o Senhor quer que você saia de dentro de você mesmo, que você jogue para trás tudo que para trás ficou e que você olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para a proposta que lhe está à sua frente. Porque Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida e Ele tem lições para te ensinar, lições preciosas. E nesse texto que nós lemos, ele fala de algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa hora. Ele fala de um dia difícil, ele fala de um dia mau, é um dia tão terrível que ele fala que a alma dele estava amargurada, ele fala que não existia mais paz na sua alma, que ele esqueceu até do bem. Então, um dia difícil, um dia mau, muitas vezes ele tende a ser alimentado
pelas situações que a gente passou. E nós ficamos tão concentrados nessas situações adversas, nessas situações difíceis, que não conseguimos olhar para frente e ver perspectiva de futuro, e ficamos com a nossa cabeça baixa, achando que tudo acabou, que as coisas pararam ali, que não vai ter uma saída. Mas eu quero te dizer nessa hora, olhe para cima. Olhe para o Senhor, porque tudo antes de ser gerado nesse reino físico, ele foi gerado no reino espiritual. Tudo virá dos céus para a terra. Então comece a mover o reino espiritual. Faça da sua casa um lugar da presença de Deus. Atraia a atmosfera dos céus para a sua casa, para o seu trabalho, para o ambiente no qual você está inserido. E você vai ver que as circunstâncias, as situações adversas vão recuar em nome de Jesus. Hoje você vai dar comandos à sua alma para que a sua alma saia desse lugar de dor, de tristeza e encontre o lugar de alegria, o lugar que o Senhor tem preparado para que você viva. Mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo aflições, o Senhor é contigo. E a sua alma precisa entender isso. E a sua boca precisa começar a declarar as profecias e as promessas de Deus para a sua vida. E aí você vai sentir e vai perceber, e os outros também, toda a diferença na sua casa, na sua vida e na sua história. Sabe por quê? Porque a questão não são dias difíceis, a questão é como enfrentamos esses dias. Porque os dias difíceis, eles vão acontecer. Eles não escolhem casa, eles não escolhem profissão, eles não escolhem raça, sexo, cor, altura, posição social. Eles não escolhem. Os dias difíceis não escolhem aonde bater. Ele pode bater em qualquer porta. Na porta mais simples e na porta mais luxuosa, mais glamurosa. Ele pode bater. Nesses dias difíceis, a questão é como enfrentar. Como vamos enfrentar esses dias difíceis? Como vamos tirar lucro dessas situações de prejuízo? Nos dias difíceis, nós precisamos aprender a dar comandos à nossa alma. Nos dias difíceis, nós precisamos aprender a recitar a palavra. A palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas ele venceu. Aleluia! Você tem o DNA de um pai vitorioso. O seu pai não perdeu a guerra, ele venceu. E se ele venceu, você também vai vencer. Independente da dificuldade, da crise, da guerra, daquilo que você está vendo, você vai vencer. Tira os teus olhos do problema e coloca os teus olhos naquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas em suas mãos. Para enfrentar o dia difícil, eu preciso saber quem é o meu Deus e quem eu sou nele. Eu preciso saber quem é o meu Deus, e o meu Deus é aquele que não conhece derrota, aquele que não conhece causa perdida, aquele que diz assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. O meu Deus é o quarto homem que dança no meio da fornalha, somente para impedir que o cheiro da fumaça toque nos seus filhos. Aleluia! O meu Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o grande Gibor, é aquele que vai à frente vencendo e vencedor, é aquele que quando sai para a batalha faz com que os seus inimigos tremam de medo. Mas acima de tudo, ele é o meu Abba, ele é o meu Pai. Ele me ouve, ele me ama. Então, se eu tenho a consciência do Deus que eu sirvo, do Pai que eu tenho, não vou ter medo. Eu vou aprender a descansar. Se eu tenho a consciência de que eu sou filha dele, ele é meu, então eu sou herdeira de todas as promessas do Senhor, e eu vou começar a me conectar com os céus, a fazer atos proféticos, chamando a glória de Deus, a presença de Deus para a minha vida. Eu vou começar a atrair a atmosfera dos céus para minha casa. E ao invés de murmurar, ao invés de ficar lançando decretos de morte, palavras soltas, eu vou emitir decretos de vida, decretos de salvação, decretos de bênção, decretos de paz. E a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que essa palavra nos ensina? Primeiro, você precisa aprender a trazer à sua memória tudo o que lhe dá esperança. Existe um dia difícil, mas você consegue lembrar de algum dia difícil que você já passou e venceu?
Então traga a sua memória. Lembra daquela dificuldade que você passou no casamento e Deus com a mão poderosa te fez vencer? Lembra daquele acidente que iria tirar a tua vida e o Senhor te impediu, o Senhor te livrou, o Senhor te resgatou, o Senhor te tomou pela mão direita e te guardou e te livrou? Lembra daquele problema de saúde que o Senhor te deu a cura, te deu o livramento? Lembra daquela dificuldade financeira que de uma forma sobrenatural você conseguiu resolver? Pois esse Deus que operou no passado, que abençoou a tua vida no passado, Ele é o mesmo e Ele pode abençoar a tua vida hoje. Traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar. A palavra do Senhor em Isaías 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que te possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não te possa ouvir. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor está pronto para nos ouvir, para nos abençoar. Mas o que é que tem impedido Deus de agir? O que é que tem afastado Deus de mim? A Bíblia diz que as minhas iniquidades, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça. E olha, quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha, uma legalidade e um distanciamento de Deus, e por isso não podemos requerer as promessas. Mas quando estamos em aliança com o Senhor, nós podemos atrair a bênção e o milagre. E às vezes nós qualificamos o pecado somente com coisas muito grandes que são expostas, né? Um adultério, uma pedofilia, um roubo, um assassinato. Mas existem pecados também que não têm essa explosão e essa evidência toda, mas que ofendem a Deus, que impedem o mover e o agir de Deus na sua vida, como por exemplo a murmuração. Quando você murmura, você está tendo uma atitude ingrata, porque você não está lembrando do que Deus já fez, do que Deus já te deu, de como o Senhor já te abençoou. E a ingratidão, a murmuração afasta a promessa, impede as bênçãos de chegar. Então comece hoje a ter um coração agradecido, como o coração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja campo para o gado, ainda que não haja nada. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e Ele fará os meus pés como os da corça. É essa segurança, essa confissão, essa palavra que precisa estar nos seus lábios. Tá com a dificuldade, mas o meu Deus é maior do que essa dificuldade e eu vou ver o meu Deus se manifestar e trazer o milagre que eu preciso. Então, traga à sua memória tudo aquilo que lhe traz esperança. Segundo, mantenha fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que quando nós oramos com fé, quando nós clamamos, Deus nos ouve, porque os ouvidos dele não estão fechados para que não possa nos ouvir. Então, vamos manter a fé, vamos ativar a nossa fé. Vamos chamar a existência o que não existe como se já existisse. Lembra aí do milagre que você passou, da fé que você agiu e Deus se manifestou de uma forma sobrenatural. Ative, mantenha a sua fé. Eu lembro que há alguns anos atrás, em uma sexta-feira à noite, eu fui fazer uns exames de rotina e o médico pegou aqueles exames, o mastologista, e ele disse assim: amanhã eu quero lhe ver aqui logo pela manhã, bem cedo. E você fica imaginando que um médico olhar seu resultado e querer ver você no dia seguinte, em pleno sábado, pela manhã, logo cedo, tem alguma coisa estranha. E eu comecei a pesquisar na internet, como você também faria, talvez, né? E aí a gente vai vendo lá que o diagnóstico não era bom. E naquele momento eu comecei a glorificar o nome do Senhor. E eu varei aquela noite ativando a minha fé, chamando à existência o meu milagre. E eu comecei a dizer: Deus, eu tenho uma filha pequena. A minha filha naquela época, ela tinha 11 anos. Eu disse: meu Deus, eu tenho uma filha de 11 anos, é uma filha pequena. Eu tenho um marido lindo, ficar solteiro vai ser um problema enorme. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu vou tomar posse da minha cura, eu vou tomar posse do meu milagre.
E eu comecei a glorificar o Senhor. Eu lembro que eu chorava e eu chamava a presença de Deus, a glória de Deus. E de repente eu coloquei um programa de TV. E lá estava passando o Dr. Mike Murdock falando, ministrando sobre cura. E lá ele fez um desafio de uma oferta por 12 meses de saúde. E eu lembro que eu fiz aquele desafio no meu coração. Eu disse, Senhor, é pela minha cura. Depois eu mudo de canal e tá lá um outro pastor também falando sobre cura e fazendo uma oferta. Eu me desafiei também. E naquele momento eu comecei a glorificar o Senhor e eu chorava de alegria e eu senti uma mão passando nos meus seios. E eu disse, Deus me curou, eu tomo posse do meu milagre. No dia seguinte, eu fui então para essa clínica aqui em Feira de Santana. E o médico passou por mim, foi a segunda vez que ele me viu. A primeira vez foi na sexta e a segunda foi no sábado. Ele tocou no meu ombro e falou assim, já vou te chamar. Me chamou e disse, olha Simone, você fez uma ultrassom e aqui na sua ultrassom não tem um bom resultado. Existem vasos dilatadores e isso não é bom. Existem nódulos, existe uma mancha negra nos seus seios e isso não é um sinal bom. Hoje é sábado, terça-feira você precisa fazer uma cirurgia para retirada. E eu disse para ele, doutor, o senhor pode ter visto tudo isso ontem, mas hoje o senhor não vai ver nada. Deus me curou. E ele disse para mim assim, Deus pode fazer, mas o que está aqui no exame está no exame. Eu falei, pode estar, mas Deus me curou. Eu vivi um milagre, doutor, nessa madrugada. O senhor não está entendendo? Eu tive uma experiência de milagre. Deus passou a mão dele sobre mim e me curou. E ele disse, desce e vai fazer uma mamografia e eu vou repetir essa ultrassom em você. Eu fiz a mamografia, glorificando o nome do Senhor. Fiquei na sala de ultrassom sozinha, coloquei uma musiquinha no celular e comecei a glorificar, comecei a chamar a presença do Senhor. E de repente ele entrou e começou a fazer a ultrassom em mim. E ele passava o aparelho de ultrassom e ele dizia assim, eu não consigo ver o que eu estou vendo no exame de ontem. Eu não consigo ver, os nódulos estão aqui, mas eu não consigo mais ver os vasos, eu não consigo mais ver a mancha negra, eu não consigo ver. Eu disse, doutor, eu vivi um milagre. Eu te disse que eu vivi um milagre, meu Deus me curou. Aí ele olhou a mamografia e lá estava o meu milagre. E ele disse, não, mas eu vou lhe operar terça-feira, tem que fazer uma punção pra gente ver direitinho, porque não é possível. Eu disse, pode fazer a punção, fez a punção e eu disse, olha, não vai dar nada. E na punção, para a honra e glória do Senhor, não deu nada. E eu fui para Salvador assim mesmo. Levei os meus exames, procurei um mastologista referência e chegou lá, quando ele olhou os exames, ele falou, realmente aqui mostra que você tem tudo isso, mas nesse segundo exame mostra que não existe mais nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe acompanhar. Eu tenho que lhe acompanhar. Cada 6 meses você vai vir aqui, vai fazer uma ultrassom e a cada ano uma mamografia. E eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada, para a honra e glória do Senhor. Já se passaram 10 anos. Eu estive nele há 2 meses atrás. Ele disse assim, já te acompanho há 10 anos e não existe nada, os nódulos estão aqui, o tamanho é o mesmo, mas você não tem nada. Não tem nada na mama. Por quê? Porque quando o nosso Deus faz um milagre é completo. A última palavra da nossa vida vem dele, então hoje, mantenha fé. Mantenha fé, porque você vai ficar desesperado? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Oh, meu Deus, ative hoje a sua fé. Comece a chamar esse Deus, porque ele tem um milagre para realizar. Ah, meu marido disse que não quer mais o casamento, que não tem mais jeito. Ele disse, mas o que foi que Deus disse? O que Deus disse muda tudo e encerra decretos. Ah, o médico disse que não tem mais jeito, que jogou a toalha, mas o que Deus disse? O meu Deus é o Deus que ressuscita mortos. O meu Deus é o Deus que opera e ninguém pode impedir. O meu Deus é o Deus que é especialista em abrir úteros lacrados pelo tempo e pela esterilidade. O meu Deus é aquele que quebra portas de ferro, despedaça ferrolhos de ferro. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso e ele não conhece limites. E olha, o melhor de tudo é que além de ser o meu Deus, ele é o meu Pai. E por isso ele vai me dar o melhor. E o meu Pai tem as chaves da morte e do inferno nas mãos dele. Aleluia! Os meus dias todos foram contados por ele, sem que qualquer um deles existisse ainda. Salmo 139, e nenhum deles vai faltar, porque o Senhor vai me guardar em todos os meus dias. Assim será na sua vida. Então a segunda maneira de enfrentar esse dia difícil é manter a fé.
É estar munido das armas corretas. Você precisa estar munido das armas corretas para vencer o dia mal. Você precisa usar as estratégias de guerra, jejum, oração, leitura da palavra, confissão, atraindo a presença, movendo os céus. Aleluia. Qual a terceira coisa que eu preciso fazer? Ativar a minha coragem para agir. Olha, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Quando o inimigo quer aprontar comigo, Deus me reveste de uma coragem tão sobrenatural e eu digo, você fez isso? Pois hoje eu vou me levantar e vou ganhar vidas para Jesus. Hoje eu vou saquear o inferno e vou povoar os céus. E eu saio na direção de ganhar vidas para o Senhor. E o Senhor coloca vidas diante de mim e vidas são ganhas. E aí o nome do Senhor é glorificado. É a minha vingança contra ele. E quando eu quero algo muito difícil, eu gosto de ofertar, porque a Bíblia diz que Isaac prosperou na época da seca, porque ele semeou. E a Bíblia diz em Provérbios 11, 24 e 25, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então nós precisamos aliviar o outro, precisamos ativar nossa coragem para agir, para semear, para ajudar, para abençoar. E olhe, quando nós fazemos isso, os céus se movem em nosso favor, porque nós estamos sendo instrumentos e canais de Deus para tirar vidas da tristeza, da dor e para entregar essas vidas diante do Senhor, promovendo assim o que Jesus fez na cruz, o milagre da reconciliação. Porque o maior propósito de Jesus na cruz foi nos devolver ao Pai, foi nos reconciliar com o Pai. E hoje nós estamos aqui na terra para reconciliar milhares de milhares ao Pai, até que toda a terra se encha da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então comece a ativar a sua coragem, comece a agir, comece a fazer o que ninguém fez, comece a ter ideias que ninguém teve. Não fica aí parada, eu tô triste, nada vai mudar na minha vida, com a síndrome da coitadinha, não. Com a síndrome do coitadinho, não. Se levante e diga assim, o meu Deus vai abrir uma porta que está fechada na minha direção. O meu Deus vai adiante de mim e vai me dar vitória nessa guerra. Meu Deus, ativa a minha mente, ativa a minha memória, me mostra o que eu devo fazer, como eu devo agir. E Deus vai te dar uma estratégia para você agir. Quando a nossa alma, ela está consolidada em Deus, tudo é diferente. Esse texto que nós lemos, a palavra do Senhor nos diz que Jeremias dizia assim, Senhor, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, a minha força já pereceu, a minha esperança já pereceu. Enquanto ele mantinha esse discurso, a Bíblia diz que a alma dele estava sem paz. Olha o versículo 17, e afastastes da paz a minha alma, eu esqueci-me do bem. Por quê? Porque a alma estava presa a tristezas, a dores, a ingratidões, a indiferença de pessoas. A alma estava presa a situações difíceis e dolorosas. E por causa disso, a paz tinha ido embora. A força tinha ido embora, versículo 18. A esperança no Senhor, imagine, tinha ido embora. Mas em um dado momento, ele para tudo. No versículo 21, e diz assim, peraí. Eu tenho que me lembrar de uma coisa. Eu tenho que mudar, porque até o versículo 19 e o versículo 20, ele disse assim, a minha alma certamente se recorda de tudo isso e se abate. Enquanto eu fico alimentando escárnio, enquanto eu fico alimentando amargura, tristeza, dor, indiferença, rejeição, ingratidão, a minha alma fica abatida. E Jeremias disse isso, a minha alma está abatida, Senhor, porque eu fico me lembrando, a minha alma se lembra. Por isso, eu tenho ficado assim, eu tenho estado assim, mas espera aí. Disto me recordarei na minha mente e por isso esperarei. Eu tenho uma saída, eu vou ativar a minha fé, eu vou me lembrar de algo que me traz esperança, eu vou ativar a minha coragem. Tem uma coisa importante, as misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Meu Deus, as tuas misericórdias não têm fim. Por causa das tuas misericórdias eu ainda não fui consumido, então eu vou me lembrar disso. E eu vou esperar nisso. Ele diz assim, eu vou recordar isso na minha mente. Eu vou dar comandos à minha alma. Eu vou dar comandos à minha alma. A minha alma não vai mais me dominar com lembranças e amarguras. A minha alma agora vai receber comandos da minha mente. E o comando da minha mente é: eu não fui consumido ainda por causa das misericórdias do meu Deus. Aleluia! Existe o Deus que é misericordioso comigo, que me guarda, que me livra. Então eu vou glorificar o nome dele. E olha, elas são novas a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Peraí, no versículo anterior ele estava dizendo que ele se esqueceu do bem, que ele estava abatido, mas agora que ele deu comando à alma, agora que ele decidiu andar no Espírito, agora que ele decidiu que a mente dele vai ser a mente de Cristo, vai governá-lo, ele pôde dizer: a minha porção é o Senhor, não são pessoas, a minha porção não são situações boas ou ruins, a minha porção é o Senhor, eu não vou esperar em nada, eu vou esperar nele, aleluia. Quando você começar a esperar no Senhor, a tua vida, a tua família, o teu histórico vai mudar, em nome de Jesus. Aí ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ele está dando comando à alma dele: busca o Senhor, alma, porque o Senhor é bom para aqueles que o buscam. E aí ele termina dizendo assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Oh, meu amado, minha amada, igreja linda, igreja viva do Deus vivo, apóstolos e pastores queridos, bom é esperar no Senhor. Está passando por uma luta, não sabe como enfrentar essa dificuldade que nos veio de uma forma tão avassaladora. Espera no Senhor, confia nele, tem livramento, tem vitória, tem mudança de sorte, tem caminhos abertos, tem portas abertas, tem... Ah, meu Deus, tem algo novo de Deus chegando na tua vida, na tua história, na tua família, e todos verão e saberão que foi a mão do Senhor quem fez isso. Então, lembre daquilo que te traz esperança, mantenha a sua fé, esteja munido das armas corretas, ative a sua coragem e levante a cabeça e procure a solução nas reservas que você guardou. Lembra das coisas boas que você passou e comece a agradecer pela vitória que você já teve e pela vitória que você terá. E aí, você vai viver os melhores dias e os melhores anos de toda a sua história. Seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, seja a confissão da palavra o teu alimento diário. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua história, os seus sonhos, os seus projetos. E que você lembre que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas são novas a cada manhã e que o melhor de tudo é esperar com paciência, com esperança e aguardar em silêncio a salvação, o livramento que vem do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra, ó Deus, ache guarida nesses corações. Que o Senhor hoje, ó Deus, mude históricos a partir de uma decisão de cumprir o princípio e de confessar a tua palavra. Eu abençoo este povo, eu declaro que eles vão viver os melhores dias e os melhores anos de toda a sua história, porque nós vamos aguardar em silêncio, esperando, com esperança, com fé, com coragem, com boas lembranças, a salvação que vem do Senhor, em nome de Jesus. Beijo no coração, amo vocês e quero conhecê-los pessoalmente. Que o Senhor abençoe, guarde, realize os sonhos e propósitos. Beijo, Adriana, vontade de abraçar você. Beijo nesse apóstolo amado. Deus abençoe. Os amo.